Olá, eu sou a professora Adriana e nesta aula você irá aprender sobre a importância do dicionário como um instrumento, como uma ferramenta, não apenas para a aquisição de vocabulário, mas também para o ensino e aprendizagem de língua portuguesa. Isso vale para todas as áreas do conhecimento, já que ler e escrever fazem parte tanto da nossa trajetória dentro quanto fora da escola. Esta aula faz parte do módulo 3, o léxico e o papel dos dicionários, unidade 1, a organização do léxico nos dicionários. Então, antes de dar início a esta aula, é importante dizer para vocês que todo professor que se compromete em ensinar o seu aluno a ser mais competente, tanto no conhecimento quanto na prática de sua própria língua, é importante que a gente desenvolva diferentes formas de comunicação. Então, é muito importante a utilização dos dicionários em salas de aula. Então, é muito fácil de entender o que é um dicionário. O dicionário, ele tem uma tradição de reunir as palavras de um idioma, de definir os seus significados, né? Identificando os sentidos comuns e também os sentidos específicos, que são resultantes dos usos que todos nós fazemos do léxico, que é esse repertório de palavras que toda língua possui. Então, o dicionário, ele ensina também a grafia correta de uma palavra, ou seja, a grafia que é considerada como norma padrão da língua. Além disso, o dicionário também traz classe gramatical, origem da palavra e outras informações que pertencem a essa tradição que nós chamamos de tradição lexicográfica, ou seja, a tradição de reunir e agrupar estas palavras e colocar em um instrumento de ensino. Com relação à organização dos dicionários, todo dicionário de língua, ele vai se constituir, se formar de duas grandes partes. A primeira nós chamamos de macroestrutura e a segunda de microestrutura. A macroestrutura, ela se organiza em torno de três principais eixos, né? Que são as páginas iniciais da obra, o corpo propriamente dito do dicionário e as páginas finais. As páginas iniciais geralmente incluem uma apresentação da obra, as instruções para o uso do dicionário e uma lista de abreviaturas. As páginas finais geralmente aparecem dados e informações relevantes sobre como o dicionário foi confeccionado também. O corpo do dicionário, portanto, é constituído pela nomenclatura em si, isto é, o conjunto das palavras que estão ali registradas. Cada uma delas é chamada de palavra-entrada ou lema, e junto com as informações a ela relacionadas, como a classe gramatical e os significados, forma o verbete, que é o que nós chamamos de microestrutura. Ou seja, quando estamos falando de microestrutura, estamos falando exatamente do verbete do dicionário. E como que é essa estrutura interna de cada verbete? Então, o padrão mínimo de verbete é a palavra entrada, ou seja, aquela palavra a qual a gente quer investigar, a informação gramatical e a informação semântica, por meio da definição da palavra. E aí nós vamos ter as acepções e também chaves de leitura. Então, aqui tem um exemplo de verbete. No caso aqui, a palavra entrada é mala. Aqui, mala aparece já com a divisão silábica. Então, eu tenho ma, que é a primeira sílaba, e lá, a segunda sílaba. Temos uma abreviatura indicando que é um sufixo feminino. E nós temos aqui 5 acepções para a palavra mala. A primeira acepção é saco de couro ou de pano, em geral fechado, com cadeado. A segunda acepção é espécie de caixa para transporte de roupas em viagem. Terceira acepção, eu tenho mala para o transporte de correspondência, por exemplo, mala postal. E por extensão, que é outra abreviatura que aparece aqui também, na acepção 4, é a correspondência postal. 5, aqui a gente tem uma gíria brasileira, então do Brasil, gíria, uma pessoa maçante. Então, mala postal, mala. E esse verbete foi retirado do dicionário Aurélio de 2001.
Então, nós percebemos que tem palavra entrada, com a palavra mala, temos a separação silábica, temos as informações gramaticais sobre a palavra, no caso aqui, sufixo feminino, temos informações semânticas identificadas duplamente, ou seja, a numeração de 1 a 5, que indica os diferentes significados da mesma palavra, também chamada de acepções. Temos a abreviatura por extensão, indicadora de que na acepção 4 há um processo de alargamento, que é também chamado de processo de expansão do sentido original. Nós temos também a informação relacionada ao uso da palavra, ou seja, no Brasil, esse sentido é usado como gíria, né? A pessoa ser chamada de mala. E aqui nós temos também a subentrada, que é a mala postal, que é uma locução nominal que contém a palavra entrada. Ou seja, a gente também pode depois investigar a palavra entrada, mala postal. Chaves de leitura. Para dar todas as informações sobre a palavra, os dicionários têm uma espécie de código, traduzido por marcas formais, que chamamos de chaves de leitura, de um verbete. Em síntese, estas chaves são marcações que orientam a leitura para indicar tanto os aspectos semânticos quanto da gramática do item, bem como de outros aspectos vinculados às suas diferentes realizações em discurso. A estruturação de um verbete obedece a um eixo ordenador, que é de natureza semântica, que se preocupa com os significados das palavras. O eixo semântico comanda a construção dessa rede de acepções da microestrutura, que no fundo corresponde a um universo pequeno, né, delimitado de significados que estão relacionados à palavra entrada. Bem, apesar do eixo semântico comandar a organização geral do verbete, seguidamente o registro de cada novo sentido pode, e em muitos casos deve, iniciar com informações sobre o contexto de uso da palavra entrada, como é o caso da acepção 5. Então, como já vimos, nela está indicado que o sentido de mala como pessoa maçante é típico da gíria brasileira. Bom, e aqui nós temos um questionamento. Um dicionário é um produto legítimo dessa sede de saber que nos leva a formular perguntas do tipo: o que é tal palavra? Para que serve, né, tal palavra? Então, esse questionamento, ele é a principal motivação para a construção dos dicionários. E os dicionários são construídos há muito tempo. Então, o que a gente tem na história da confecção dos dicionários? Então, os dicionários, como nós conhecemos hoje, surgiram muito recentemente, né, na história da humanidade. Ainda que na sua pré-história, né, se confunda com a invenção da escrita, portanto remonte às mais antigas civilizações letradas, os primeiros dicionários teriam surgido, de acordo com os especialistas, por volta do final do século XV, na Europa. Então, a gente precisa entender que há uma distinção entre a invenção da escrita e a invenção dos dicionários, né? Houve-se uma preocupação no registro das palavras muito posteriormente à invenção da escrita. Bem, os propósitos eram eminentemente didáticos nos primeiros dicionários. Então, havia uma preocupação em estabelecer equivalência entre as palavras do latim e as línguas modernas, como o espanhol, o francês e o português. Era uma forma de facilitar o acesso dos alunos aprendizes aos textos clássicos estudados nas universidades. Então, veja só como o dicionário ele era utilizado. Ele tinha um propósito didático desde o seu início. Bom, sistematizar, então, as informações ao lado das, então, recentes gramáticas de línguas modernas. Então, o conhecimento de línguas cujas nações lançavam-se à conquista de outros povos. Então, o dicionário, ele sempre foi considerado uma ferramenta de ensino ao lado, né, complementar às gramáticas. Isso porque o dicionário, ele não traz apenas um repertório de palavras,
de palavras, mas ele também traz a classificação gramatical. E quando nós pensamos em utilizar dicionários e gramáticas em salas de aula, nós estamos pensando em um ensino de língua portuguesa que seja mais eficiente do ponto de vista didático-pedagógico. Então, vamos lá. A origem dos dicionários, portanto, ela remonta às célebres listas, né, que eram características dos 15 primeiros séculos da história da escrita. Então, na Mesopotâmia, por exemplo, os sumérios elaboraram inúmeras listas com diferentes funções. Então, a gente tem a inventariar patrimônios, registro de acontecimentos importantes, especificar oferendas aos deuses e assim por diante. Todas elas, ao que parece, explicavam-se por interesses práticos, seja da vida econômica, da administração, da história da comunidade, da religião, etc. Tudo leva a crer, portanto, que já nesses primeiros registros, as culturas que dispunham de um sistema de escrita registraram palavras por um duplo interesse. Primeiro, era o domínio, né, ou conhecimento de mundo que elas propiciariam, e um segundo interesse era o conhecimento relativo à sua origem, à sua estrutura e seu funcionamento na língua. De alguma forma, esta ainda é a dupla orientação dos dicionários que nós temos hoje em dia, né? Então, o primeiro caso é o da preocupação enciclopédica, que leva os dicionários a associar a cada palavra registrada o máximo possível de informações a respeito da coisa que ela designa, né? Então, essa informação enciclopédica é uma das principais fontes que são consultadas nos dicionários. O segundo caso é o da orientação linguística, que procura revelar de que forma estão organizadas na língua essas palavras que fazem parte desse repertório do dicionário. Então, nós temos ainda esse duplo interesse nos dicionários atuais, que é o conhecimento enciclopédico e o conhecimento gramatical. O léxico, por si só, como repertório de palavras de uma língua, ele é considerado uma abstração, ou seja, uma reconstrução teórica do mundo das palavras, com base em experiências concretas, porém limitadas. Ninguém se depara no uso cotidiano de uma língua com todas as palavras. Então, nós temos à nossa disposição uma seleção de palavras que fazemos uso comum. O dicionário, ele traz uma quantidade de palavras que não estão apenas no uso cotidiano, mas estão também em outros usos. Por isso que é tão importante trazer o dicionário para as aulas de língua. O léxico, mesmo considerado apenas em sua dimensão, né, de conjunto das palavras disponíveis em uma língua, é, antes de mais nada, uma rede de funções e de relações de forma e de sentido entre essas palavras, e não uma simples lista de itens. Isso porque, no domínio do léxico, nenhuma unidade está isolada das demais. Pelo contrário, cada vocábulo, né, ele se define por uma série de relações com os demais vocábulos que constituem aquela língua. E aí essas relações podem ser de sentido, né, que é como as que se estabelecem entre palavras que pertencem ao mesmo campo temático. Então, por exemplo, pão, leite, manteiga, café, biscoito, né, que são sinônimas ou antônimas entre si. Essas relações podem ser de forma, como acontece com vocábulos que são homônimos ou parônimos um do outro, ou que apresentam as mesmas sílabas ou os mesmos fonemas, mas dispostos em ordens diferentes, um constituindo um anagrama do outro, como em América e Iracema. Então, na palavra Iracema, nós temos todas as letras que também podem compor a palavra América. Essas relações podem ser de forma e de sentido, como acontece com as séries de palavras que têm o mesmo radical, que é o que nós chamamos de famílias de palavras. Há também diferentes funções possíveis. Vamos lá. Palavras do tipo eu, você, aqui e agora, que servem para criar a própria cena de comunicação. Então, o sujeito que fala, ou seja, o eu,
aquele a quem se dirige, no caso você, e o lugar em que ambos se encontram, o aqui, e o tempo em que tudo isso acontece. Em outros casos, as palavras funcionam para azeitar as relações entre os interlocutores. E aí a gente tem o estabelecimento de um nível de linguagem adequado, que pode ser formal ou informal, dando ênfase ao que se diz. Nós temos os superlativos e diminutivos, por exemplo, interpelando diretamente o interlocutor, que é o caso dos vocativos, caracterizando o que um outro disse. Então, ele disse, gritou, vociferou, disparou, relacionando o que o falante diz com o que se acaba de dizer e por aí vai. Há também os vocábulos e as expressões fixas que organizam o discurso, assinalando o seu início, o seu desenvolvimento e a sua conclusão, ou ainda relacionando as diferentes partes de uma fala ou de um texto umas com as outras. E, finalmente, há também as funções sintáticas, que as palavras, como as preposições e conjunções, desempenham na construção de frases e enunciados. Escolher, portanto, a palavra certa numa determinada situação de comunicação envolve o conhecimento não apenas de uma lista de termos possíveis com seus respectivos significados, mas principalmente das funções e das relações que podem estabelecer entre cada um deles e os demais. Até porque os seus resultados resultam, em boa medida, dessas relações e funções. Então, quando pensamos no nosso vocabulário utilizado em uma determinada situação de fala, nós estamos lidando com relações e funções daquela palavra. E trazer esse conhecimento para as aulas de língua portuguesa é fundamental para que os alunos possam conhecer quais são os sinônimos das palavras, quais são os antônimos, quais são os parônimos, ou seja, trazer essas relações e essas funções que as palavras exercem no nosso vocabulário, ou seja, nos nossos textos, seja esse conhecimento utilizado para a capacidade leitora, tanto quanto para a capacidade escrita discursiva. Então, ao selecionar as palavras do léxico, né, seja num contexto determinado, o falante, ou seja, o nosso aluno, ele desenvolve uma estratégia comunicativa particular, recorrendo, então, aos seus conhecimentos, tanto do léxico quanto da própria situação em que ele se encontra. Ou seja, quando nós temos um aluno com acesso a dicionários, ele vai ter ali uma ferramenta importante para desenvolver a sua aprendizagem, à medida em que ele tem o repertório pessoal e também à sua disposição um repertório de acesso a essas palavras. Esse esforço cotidiano dos falantes da língua para usar a palavra certa na hora certa leva a muitas inovações, especialmente quando o termo mais adequado parece faltar no seu repertório disponível. E aí o falante pode propor algumas inovações vocabulares que podem estar inclusas ou não nos dicionários em que ele está tendo acesso. Vai depender de quando a obra foi publicada, se aquela palavra estava, né, dentro do corpus de análise ou não. Então, fazendo um novo uso de um velho termo, né, o verbo baixar, por exemplo, que é um termo da informática, ou propondo um novo vocábulo construído de acordo com as regras da língua, né, para a formação de palavras, como, por exemplo, a palavra imexível. Então, nesses casos, a gente tem um processo linguístico que se chama neologismo, né? Então, buscando a palavra mais adequada em uma outra língua, nós teremos o empréstimo. Então, há uma diferença de neologismo e empréstimo. O neologismo é quando eu utilizo, né, um novo uso para a mesma palavra ou quando eu crio uma palavra. O empréstimo é quando eu utilizo essa palavra de outra língua. Então, hoje no Brasil, por exemplo, no nosso português brasileiro, nós temos várias palavras que são empréstimos, porque nós não temos uma palavra, por exemplo, para internet, uma palavra para online. Então, são palavras que estão no nosso dia a dia,
mas que foram emprestadas da língua inglesa. Por outro lado, quando a gente usa a palavra baixar, né, não no sentido de baixar o preço, mas no sentido de fazer um download, né? Até a palavra download, ela é muito usual, né? Então, usual, download é um empréstimo, baixar é o neologismo. Bom, e aí nós temos diferentes tipos de dicionários. E aqui nós vamos falar um pouco sobre o dicionário padrão. Por que a gente fala dicionário padrão? É esse dicionário que, tanto do ponto de vista de cobertura, né, desse léxico da língua, quanto das informações que fornece a respeito dessa língua, então, pela coletividade a qual ele se dirige, ele é elegível como o melhor. Ou seja, o dicionário padrão é aquele que atende às demandas culturais por conhecimento. E é por essa razão que tende a se tornar, nessa mesma cultura, o exemplo mais bem acabado de dicionário. Foi o que se deu, por exemplo, com o Petit Robert na França. E no Brasil nós temos o Aurélio, né? Então, em algum momento da história de uma e outra cultura, há uma eleição de dicionário padrão, ou seja, qual o dicionário que melhor atende à demanda daquele povo, daquela sociedade em questão. Bom, por mais criteriosos que sejam, portanto, o dicionário padrão, né, que os seus registros assumem uma perspectiva prescritiva, tendendo então a traçar retratos idealizados do léxico, algumas vezes esses dicionários padrão, eles podem estar distantes da língua efetivamente em uso, porque eles são, na verdade, já feitos e refeitos, ou seja, editados e reeditados várias vezes. Então, eles trazem muitas palavras que já caíram em desuso na língua. Porém, eles ainda são considerados como dicionários padrão. Aqui tem uma tirinha, né, do H. Dick Browning, em que há 2 quadros. No primeiro quadro, nós temos aqui H dizendo, rendam-se. E do lado de fora da porta, alguém está aí gritando. Não conhecemos o significado da palavra rendição. Então, H diz para o colega dele, né, que é o sortudo. Sortudo, vá buscar o dicionário. Ou seja, se os seus inimigos não sabem o significado da palavra rendição, é porque não tem dicionário. Então, é uma tirinha, né, de humor, em que traz a questão da palavra dicionário como acesso ao significado de palavras, o que, na verdade, não é aqui o caso, né, que é uma tirinha de humor. Aqui eles estão dizendo que não irão se render, não está dizendo que eles não conhecem o significado da palavra rendição, ou seja, é uma ironia. Então, para que servem os dicionários? Né? Os dicionários, eles servem, então, para subsidiar o usuário nessas situações, em que diminui a distância que separa o vocabulário pessoal, que a pessoa já tem, e os recursos lexicais que ele domina, das possibilidades que o léxico de sua língua oferece. Ou seja, ele municia, ele traz um conhecimento a mais profundo das palavras, que geralmente a gente não consegue, ou por falta de lembrança, não é? Porque às vezes a gente esquece mesmo as palavras, ou então por desconhecimento. Bom, o dicionário também, ele serve a muitos patrões, né? Então, servem a todas e a cada uma das especialidades com as quais nós convivemos. E assim devem fidelidade ao cotidiano de usuários muito diferentes. Por isso mesmo, registram e explicam o que significam e como funcionam, ou seja, o que valem as palavras que designam as mais variadas coisas que existem em nossa volta. Então, o uso consciente e crítico de um dicionário acaba desenvolvendo uma proficiência específica para a busca, o processamento e a compreensão das informações lexicográficas, ou seja, as informações do léxico da sua língua. Esse conhecimento será uma excelente ferramenta
para o desenvolvimento da competência leitora e do domínio do mundo da escrita. Bem, seja fora ou dentro da sala de aula, um dicionário pode prestar muitos e variados serviços, cada um deles associado a um determinado aspecto, ou seja, do conjunto de explicações que ele fornece sobre cada uma das palavras registradas. Vejamos os mais importantes desses serviços. Bem, primeiro, tirar dúvidas sobre a escrita de uma palavra, ou seja, consultar a ortografia daquela palavra, a ortografia oficial. Esclarecer significados de termos desconhecidos, como definições e acepções. Precisar outros usos de uma palavra já conhecida, ou seja, delimitar mesmo as definições e as acepções. Desvendar relações de forma e de conteúdo entre as palavras, ou seja, verificar sinônimos, antônimos e homônimos para aquela palavra, para trazer mais variedade para o seu texto, seja na modalidade oral ou escrita. Informar a respeito das coisas designadas pelas palavras, ou seja, as informações sobre o inventor dos balões a gás e o contexto de época, no verbete como balão. Indicar o domínio, ou seja, o campo do conhecimento ou a esfera de atividade, que essa palavra está mais intimamente relacionada. Essa informação é particularmente importante quando uma mesma palavra assume sentidos distintos, em diferentes domínios, como planta. Planta em biologia vai ter uma acepção, mas planta em arquitetura vai ter uma outra acepção, porque ainda que eu utilize a mesma palavra, eu tenho acepções diferentes, porque a gente está lidando com conhecimento de esferas diferentes, um na área de biologia e outro na área da arquitetura. Então, uma planta na biologia é um ser vivo, né, que tem ali os seus componentes biológicos. Já na arquitetura, a planta, na verdade, ela é um plano, né, é um material que não tem vida, né, é uma carta em que a gente coloca ali, né, o registro de uma estrutura, de uma residência, por exemplo. Então, é um desenho. Então, vejam que, mesmo utilizando a mesma palavra, eu posso ter acepções muito distintas por conta dessas relações. Temos ainda dar informações sobre as funções gramaticais da palavra, como sua classificação e características morfossintáticas. E aqui nós estamos falando da descrição gramatical das palavras. Indicar os contextos mais típicos de uso do vocábulo e, portanto, os valores sociais ou afetivos a eles associados, né? Nós temos aí os níveis de linguagem e de estilo. Assinalar, quando é o caso, de caráter regional de uma palavra, né? Uma informação dialetológica, marcando ali qual região essa palavra é utilizada. Nós temos, por exemplo, a palavra que se refere a mandioca, então eu tenho mandioca, aipim e macaxeira, que designam o mesmo objeto, né? A mesma planta, a mesma raiz alimentícia, mas eu tenho 3 palavras diferentes. Descrever a pronúncia culta de termos do português, ou seja, qual é a ortoépia, né? Qual é a pronúncia considerada formal, e a pronúncia aproximada de empréstimos não aportuguesados. Mais funções. Prestar informações sobre a história da palavra na língua, né? A data, indicação de arcaísmo, de expressões em desuso, revelar a origem de um vocábulo, ou seja, qual é a etimologia, e assim vai. Bem, e aí, aqui no curso de formação de professores, temos o seguinte questionamento. Então, o que podemos esperar de um dicionário de uso escolar? Então, pela proposta, um dicionário ele pode ser um instrumento importante e muito valioso para a aquisição de vocabulário e para o ensino e aprendizagem de leitura e de escrita. Isso para todas as áreas e para todas as horas. Já que ler e escrever, tanto dentro quanto fora de sala de aula, é uma atividade que remete a muitas áreas da vida de todos nós. Desde 2006, um dos principais objetivos do Plano Nacional do Livro Didático tem sido de equipar as escolas com um número significativo de diferentes tipos e títulos de dicionários. Então, um dicionário escolar, ele deve caracterizar-se, antes de tudo,
pela etapa de ensino a que se destine e pelo seu porte, seja pela quantidade de verbetes e de informações a respeito que reúna. Então, estão sendo enviados para as escolas 4 tipos de dicionários, que são chamados de dicionários tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Nós falaremos muito desses dicionários na nossa próxima aula. Aqui eu trouxe apenas para ilustrar um pouco. Então, os dicionários de tipo 1 faz parte do primeiro ano do ensino fundamental. Então, é um dicionário que tem um mínimo de 500 e um máximo de 1.000 verbetes, e que é uma proposta adequada às demandas no processo de alfabetização. Já os dicionários de tipo 2 pertencem à etapa do segundo ao quinto ano do ensino fundamental. Tem um mínimo de 3.000 verbetes e máximo de 15.000. E é adequado para os alunos em fase de consolidação do domínio, tanto da escrita quanto da organização e da linguagem, típicas do gênero do dicionário. Já os dicionários de tipo 3 e tipo 4, eles estão intimamente relacionados ao ensino de língua portuguesa, que vai na etapa de ensino do 6º ao 9º ano, ou seja, pertence à nossa parte de trabalho, já que os alunos formados em letras, eles atuam no ensino fundamental 2, que é justamente do 6º ao 9º ano, e também no ensino médio. E qual é a caracterização desses dicionários? O do tipo 3 tem um mínimo de 19.000 verbetes e um máximo de 35. E é justamente esse que é considerado padrão de uso escolar, né? Que é adequado aos alunos dos últimos anos do ensino fundamental. Já o tipo 4, que são os dicionários utilizados no ensino médio, eles têm um mínimo de 40.000 verbetes e um máximo de 100.000. E eles são adequados às demandas escolares do ensino médio, inclusive o profissionalizante. E também é considerado, portanto, um dicionário padrão de uso. Bem, para que nós temos que utilizar, então, os dicionários, né? Para perceber que nós temos diferentes tipos e que eles estarão relacionados de acordo com o tipo de clientela a ser utilizado e também de acordo com as suas características. Ou seja, o usuário ele vai tendo acesso a dicionários desde o ensino fundamental 1, no primeiro ano, quando ele inicia o processo de alfabetização, até o ensino médio. Então, os dicionários escolares, eles vêm para cumprir essa missão de que o aluno tenha à sua disposição uma ferramenta de acesso ao vocabulário de sua língua durante todo o período escolar. Muito obrigada.